Graça e paz, casais abençoados em Cristo Jesus, que a alegria do Senhor, que a nossa fortaleza, possa estar no teu relacionamento conjugal e familiar. Estamos de volta com a temática Conselhos contra a Infidelidade Conjugal. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre a importância dos cônjuges estar em vigilância. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Muitos cônjuges tiram tempo para orar, mas não são vigilantes. Precisamos estar em constante vigilância. No segundo vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre a questão do meu eu. Eu tenho percebido, já olhei, já vi e ouvi pessoas dizer que o adultério é para os fracos. Na verdade é um momento de fraqueza. Pedro disse para Jesus que ainda que todos negassem Jesus, ele jamais o negaria. Ele falou: eu jamais o negarei. O eu dele fez com que ele fosse o primeiro a negar a Cristo Jesus. Cuidado com a tua autossuficiência, de achar que nós, como servo de Deus, imperfeito, não podemos cair no erro. Muitas pessoas têm julgado, cuidado com o julgamento, porque às vezes aquilo que nós mais condenamos é o que nós venhamos a fracassar nele. Por quê? O apóstolo Paulo disse o seguinte: tu que diz que está em pé, cuidado para não cair. No terceiro vídeo que nós gravamos, nós falamos: os cônjuges devem fugir das tentações. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Nós devemos fugir. Se algum pensamento, você olhou alguma situação, algum pensamento veio à sua mente, comece a limpar a sua mente, tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Muito bem, nós compramos um tablet para ajudar um pouco aqui no trabalho do nosso Deus, E queremos neste momento falar agora do quarto vídeo da temática, a carência. Eu já conversei com alguns casais e eles falam sobre a questão da carência. E em alguns cônjuges que já adulteraram, que já foram infiéis, diz que uma das causas foi a carência. Mas o que é a carência? Primeiro, nós precisamos entender que a carência, ela tem dois aspectos: o aspecto físico e o mental. Minha esposa está chegando, vem aqui, meu amor. Está chegando do ciclo de oração. Quer participar comigo? Sim, pode ser. Bota aí, então. Muito bem, missionária Paula, nós estamos falando aqui sobre a temática conselhos contra a infidelidade conjugal. E o conselho de hoje é a questão da carência. A carência. Eu vou dizer aqui para os amados irmãos o que significa a palavra carência. Carência implica a existência de uma necessidade. Ou seja, a pessoa, o cônjuge, às vezes não é afetivo com o outro, e no outro provoca essa necessidade, mas não sai da afetividade, do companheirismo, da parceria, e às vezes fica aquele vácuo, fica aquele vazio dentro da pessoa. Aí o cidadão coloca aqui: ou seja, a necessidade são aquelas situações nas quais o ser humano sente a falta ou privação de alguma coisa. No relacionamento conjugal, algumas pessoas já nos falaram que foram infiéis por causa da carência. Alguém se aproveitou naquele momento, a pessoa estava carente e aquela pessoa foi infiel ao seu cônjuge. Isso existe, né, missionária? Bom, temos casais que falam sobre carência, a troca de intimidade, de diálogo, às vezes o casal, a mulher quer conversar com o marido, mas ele não tem paciência, mas ele tem muita paciência de ouvir os amigos, e isso deixa que a mulher às vezes se sinta de lado, Poxa, ela é com os amigos, mas quando chega em casa ele se cala, não conversa. Às vezes tem muitos maridos que não procuram a esposa no ato sexual, mas ele tem um chamegozinho ali com alguém no WhatsApp e vai passando o tempo, chega a hora de dormir, todo mundo dorme. Agora, uma coisa interessante, nós temos escolhas. Temos escolhas.
Verdade. Carência, todo mundo tem de alguma forma, de alguma coisa. De alguma coisa. Sim, temos sim. Mas eu tenho uma escolha. De fazer ou não fazer aquilo que é errado. E o apóstolo Paulo, ele falando sobre a carência, ele escreveu na 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele diz: não vos privei um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar o jejum e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela falta da sua incontinência. Aqui ele está falando de uma carência, mas uma carência que vocês entrarem em acordo. Nós já gravamos isso aqui no canal, sim, não foi, missionária Paula? Que é quando devo me abster do relacionamento conjugal. Lá sexual. O apóstolo, sexual. Lá o apóstolo Paulo, ele fala até o tempo determinado. O cônjuge tem que determinar um tempo. Então a carência, missionária Paula, eu sei que é uma escolha, mas se é um conselho que nós estamos dando, você cônjuge precisa ter cuidado se no teu cônjuge, no teu parceiro, não tem uma carência. Sim. Né? Nós aqui, às vezes tiramos tempo para assistir um filme, para estar rindo, assistimos uma comédia, quando a comédia não é indecente, né? Não é indecente, tiramos ali um filme evangélico para nós estarmos conversando. Então nós estamos de alguma forma suprindo essa carência. Então, um dos conselhos aqui que nós estamos dando para você é: tenha cuidado com a carência, você principalmente, e o cônjuge, porque às vezes o cônjuge é que está fazendo com que aquela outra pessoa fique carente. Às vezes no ato sexual, ele se satisfaz, ele consegue chegar ao orgasmo, mas ele não faz com que a esposa venha chegar também ao orgasmo. E muito importante, pastor, que você que está carente, chegue até o seu cônjuge. Converse, né? Converse. Diálogo. Pastor Ezequiel, tem alguma coisa nele que me deixa carente, amigo, vem cá. O negócio aqui tá, entendeu? É nós dois, é uma só carne. Então nós temos que conversar. Diga para o seu parceiro o que está te faltando, o que você está precisando. Porque às vezes você está carente de alguma forma, mas o teu parceiro nem está entendendo, percebendo que você está clique assim na mente dele para ele perceber, ele não está sendo perceptivo. Homem ele é assim, homem ele bota tudo na gaveta e fecha e pronto, e mulher não. Então, fale pro seu marido ou fale pra sua esposa: mulher, olha, o negócio tá pegando aqui nesse lado, entendeu? Quando o nível de carência é muito intenso, transforma-se em uma necessidade. E se tem uma necessidade, tem que preencher essa necessidade. Mas olha o que diz em Provérbio em relação a isso. Ele diz o seguinte em relação ao homem ter cuidado. Provérbios 5, 15, 19. Beba da água da cisterna, da água que brota do seu próprio poço, da tua própria cisterna. Tipo a esposa, seu esposo. Isso. Porque deixe que a sua fonte transborde pelas ruas e o teu ribeiro pela praça, que ela seja exclusivamente sua. Lá na frente eu vou falar que meu corpo pertence todinho meu. Todinho. E o meu dele. Primeiro a Deus, né? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele coloca exclusivamente a sua. Nunca reparta com estranho. Nunca reparta com estranho aquilo que é do teu esposo. Você, esposa, não deve repartir com estranho o ato sexual que é só do teu esposo. A esposa e o esposo, tanto um quanto o outro. Ele não deve repartir. Por quê? Porque é prioridade dele. Você casou com ele, você tem responsabilidade com ele. E aí é o cuidado que nós precisamos ter da carência. Seja bendito a sua fonte, alegra-se com a esposa da sua juventude. Está envelhecendo, né, Paulo? Aí tu não olha mais para mim, cabelo já branquinho, grisalho, né? Um monte de ruga já aparecendo. E olha o que a advertência que ele diz. Mas é só o corpo, né? Porque a alma a mente não envelhece, né? Então esse é o cuidado. Ele aqui está dando esse conselho e é muito bom nós observarmos, porque o sábio diz o seguinte: o sábio lança a mão de algumas metáforas, isso é uma metáfora, para aconselhar como deve ser a vida íntima do casal. Ou seja, a frase beba a água da tua própria cisterna mostra que o sexo não deve ser praticado apenas como dever dos cônjuges, mas como algo prazeroso.
há uma necessidade, né? O sexo é uma necessidade. A gente necessita de beber água, tem sede, né? E o sexo também porque necessitamos, temos vontade e assim. E às vezes, muitas das vezes o marido, ele não presta bem atenção na necessidade da sua esposa. A mulher, ela assim bem como a esposa não presta bem necessidade do marido. Mas eu acho que mais é o marido. Eu Será? acho que é. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que são tímidas. Tem homem também que é tímido, né? Meu marido é muito tímido, né? Era muito tímido. Mas o que acontece? Conversem. O Senhor diz que nós somos uma só carne. Então converse. Converse sobre sexo com seu marido. Sobre tudo, o que você né? gosta, sobre tudo, como você gosta. Sobre tudo aquilo que está se tornando uma carência. Sim. Eu preciso de parceria, eu preciso de você mais próximo de mim, eu preciso conversar contigo, eu preciso de atenção. Chegue pro teu cônjuge, meu irmão. Fala para ela, se é um homem, fala para ela, se é a mulher, fala para ele. Eu preciso que você me dê atenção. Tu tá dando atenção mais pro teu amigo, pro teu trabalho, pro teu carro, pra tua moto, pro teu celular, do que para mim. Então tá ficando um vácuo, tá? Eu tô carente disso aqui, eu tô carente do meu esposo. Esposa. Da minha esposa, certo? Uma coisa importante aqui em Provérbio, aliás, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4, ele diz: o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E isso se aplica principalmente ao ato sexual. É claro que não fala só sobre isso, mas o ato sexual. Como nós falamos antes, tem um esposo que tem um ato sexual, ele se satisfaz e deixa a esposa lá no quarto, vai dormir. Aí ele se esquece também que ela tem esse desejo, que o mesmo desejo que ele tem, ela tem, que o mesmo prazer que ela sente, ele sente, ela também sente, e que essa carência pode se tornar um motivo para a infidelidade conjugal. Não é que eu estou aqui dizendo que você, carente dessa forma, possa se aproveitar da carência. A Paula falou algo interessante. Eu tenho uma escolha. Mesmo na minha carência, eu tenho a escolha de praticar o erro ou não. Sim. E outra questão muito importante, pastor, é que é o seguinte, tem muitas mulheres que no casamento, como você falou, muitos homens, ele mantém relação com a esposa, aí ele tem um orgasmo e pronto. Tem mulheres que custam. Demora. Tem mulheres que custam mantendo relação e às vezes até a pressão psicológica porque quer satisfazer o marido e aí custa ter orgasmo e o marido não tá nem aí, não se preocupa, entendeu? Então tudo é questão de você conhecer o seu cônjuge e deixar ele feliz. Como é que eu vou deixar meu cônjuge feliz? Fazendo ele feliz. É a maneira certa. E um fazendo o outro feliz não vai ter nenhum motivo para dizer que está em carência. Muito bem. Tava com uns dias que a gente não gravava. Verdade. Um dia que a gente não gravava. Tenha cuidado com a sua carência. Se você está carente, procure o seu cônjuge, converse com ele. Olha, eu estou carente nesta área. Você não está suprindo minha necessidade no ato sexual. Você está pensando só você está sendo egoísta, pensando só no seu prazer e está esquecendo do meu. Se é na área do companheirismo ou da parceria, converse com ele. Se é na área que ele não está dando tempo para a sua vida, para alguma... Achou bonito, né? Eu falei naquele dia que tu tinha comprado. É mentira, eu tô com Irmãos, e tem outra coisa, o inimigo de nossas almas, eles nos ronda, ele sonda ali o teu dia a dia. Então ele vê, ele sabe como é que o casal tá. Sabe mesmo. Entendeu? Então, ele age na sua deficiência. Você tem uma escolha, mas cuidado também para que você não cause, né, a queda do seu irmão, a queda da sua esposa ou do seu esposo. É isso mesmo. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém. E liga aí, missionária. Amém.